Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você pode abrir sua Bíblia na carta aos Colossenses, no capítulo 3. Carta aos Colossenses, no capítulo 3. A partir do versículo 1 até o 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu quero dar continuidade à mensagem que eu ministrei no ano passado, no dia 22 de dezembro, sobre esta carta que tem sido maravilhoso o estudo e aquilo que Deus tem falado à minha vida, e não só falado, mas transformado. Sabemos que esta igreja em Colosso, ela estava sofrendo uma investida dos falsos mestres com uma filosofia ilusória, com ascetismo, por causa da influência dos gnósticos, adoração a anjos. Então, é uma igreja que tinha um cerimonialismo judaico, era uma igreja que estava vivendo um ataque, um sincretismo, e toda a tentativa dos falsos mestres é para que tentasse trazer para aquela igreja a insuficiência de Cristo. E a insuficiência de Cristo é um tema muito atual. É um tema muito atual. É uma realidade atual. A gente vê isso nas pregações, de uma forma geral. A gente vê isso nos cânticos que são criados, nos louvores pós-modernos. A gente vê isso nas confissões. Na questão da adoração aos anjos que havia nesta igreja, eles não tinham em si a proposta de negar a Jesus em si, mas eles tinham como objetivo de dizer, olha, é Jesus, mas o culto a Jesus, eu vou usar as minhas palavras, é um culto meio que parado. Então nós precisamos de um culto místico. E no nosso culto de adoração aos anjos, aqui acontece. Existe mais densidade. E toda a tentativa de anular ou de colocar Jesus em mais alguma coisa nos leva a uma tragédia espiritual. Quando Paulo escreve esta carta, preso, em uma das cartas de que ele estava em sua primeira prisão em Roma, ele está consolando a igreja. E meus irmãos, como é sério ver confissões, cânticos, pregações, onde Cristo Jesus não tem a primazia, a suficiência e a adoração dos seus santos. Como é sério o sincretismo religioso que adentra nas igrejas, com linguagens
Porque existia também a filosofia ilusória grega misturada na igreja, o conhecimento. E toda a tentativa para anular a suficiência de Cristo, ela existe ainda hoje. Nós precisamos pedir ao Senhor que nesta noite nos abra os olhos espirituais para que nós possamos contemplar a beleza do Senhor. Porque na tua luz vemos a luz. É na glória do Senhor. E Paulo começa esse texto que li para vocês. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. O tema desta mensagem, nossa união com Cristo e seus feitos, os feitos decorrentes desta união. Como eu sei que eu sou um ressuscitado? Como eu posso avaliar? Quais os critérios? Quais as informações que me dão que eu sou um ressuscitado? E daí então eu, como um ressuscitado em Cristo, eu posso buscar as coisas que são do alto. Eu posso pensar nas coisas que são do alto. Quais as garantias? Quais as afirmações? Será que nós podemos gerenciar isto? Como saber se eu sou um ressuscitado em Jesus? Porque se eu e você, nós não formos um ressuscitado por meio de Cristo, nós estamos perdidos eternamente. Eu preciso da própria carta. Eu preciso de mais informações da própria carta para que a gente possa entender. No capítulo 2, você pode voltar à sua Bíblia, por favor. Vamos observar os feitos de Cristo. Capítulo 2, versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Esse texto, lendo rápido, talvez nós não consigamos absorver a informação tão extraordinária e tão poderosa que contém nesses versículos 12 e 13. O que eu li para vocês é que nós fomos sepultados juntamente com ele pela morte e pelo batismo. É o primeiro feito de Cristo, ser sepultado juntamente com Cristo. É por causa do sepultamento, na morte e pelo batismo. Este é o primeiro feito escrito nesta carta. Não o primeiro feito cronológico, mas o primeiro feito é que ele nos sepultou. A mensagem de ter que morrer não é uma mensagem atual. Para viver, nós precisamos morrer. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que tentar salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida vai salvar.
O Evangelho nos chama para a morte. O Evangelho nos chama para deixarmos a vida, morrermos para o mundo, morrermos para o pecado e morrermos para nós mesmos. O Evangelho que não nos mata não é o Evangelho, porque se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz fruto. O Evangelho nos chama para a morte. A morte, como Paulo vai dizer em Gálatas 12, 22. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo pela carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual mesmo se amou e se deu por mim. A vida na morte, nós literalmente em Cristo somos mortos vivos, mortos para o pecado, morto para o mundo. Paulo vai dizer, porque eu estou morto para o mundo, crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Não existe mais a unidade com o mundo. E Jesus nos sepultou juntamente com Ele na morte pelo batismo. Quando nós descemos as águas, nós estamos dizendo: morri para o pecado e ressuscitei para Deus. O batismo não salva, mas o batismo evidencia e ratifica a nossa salvação. Mas não somente isso, ressuscitamos juntamente com Ele. Quando Jesus ele ressuscita, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer assim: aquilo que eu recebi também vos entreguei. Que Jesus morreu, como diz as Escrituras. Que foi sepultado, como diz as Escrituras. Mas que ressuscitou, como diz as Escrituras. A ressurreição de Jesus é evidência da aceitação do sacrifício para Deus, onde Deus pune em Cristo o pecado, onde Deus cumpre a sua santa justiça na pessoa de Jesus. E Jesus só poderia ressuscitar se Deus aceitasse. Mas Jesus passou por dois caminhos para chegar na ressurreição. Que Ele morreu, que Ele foi sepultado, para que fosse porque é uma verdade cabal e não houvesse como alguém refutar. Mas da mesma forma que Ele morreu naquela cruz, que Ele foi sepultado, e a morte o deteve por 3 dias, para que pudesse evidenciar e tirar todas as provas possíveis mentirosas. Poderiam dizer que tinha sido um desmaio, poderiam dizer que tinha sido uma farsa, mas o 3º dia, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado. A morte não pôde detê-lo, e Ele ressuscita. E nós simples mortais, Igreja Batista Ebenezer em Piedade, nós fomos sepultados na sua morte, mas também nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. A união com Jesus é a união de ir para a sua morte e de ir para a sua ressurreição. E ele continua, versículo 12: tendo sido sepultados juntamente. Observe que a palavra sempre é juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, aí ele vai falar, olha, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne,
vos deu vida juntamente com Ele. O terceiro feito da nossa união com Cristo é que Ele nos deu o quê? Vida. Mas não uma vida independente, não uma vida autossuficiente, mas uma vida juntamente. A palavra juntamente está ocorrendo em cada feito, porque isto é tudo no mérito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fomos sepultados com Ele, ressuscitamos juntamente com eles, e agora nós temos vida juntamente com Ele. Efésios 2 vai dizer assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e em pecados, em quem outrora andais segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus vos deu vida juntamente com Cristo em Deus. Mas Deus deu vida, mas não não só uma vida para esta vida, mas a vida que não pode mais ser morrida, porque a morte não pode mais vencer a vida, porque Ele diz em Colossenses, Ele, Jesus, é o primogênito dentre os mortos. A morte não pôde detê-lo, a morte não pôde segurá-lo, e aqueles que estão em Cristo passaram da morte para a vida. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus é extraordinariamente poderoso, e Ele nos dá vida. A morte entrou pelo pecado com o segundo Adão, primeiro Adão. Mas o segundo Adão, que é Cristo, venceu-a eternamente. Não tem mais. Está consumado. Então, juntamente com Cristo, fomos sepultados, ressuscitados juntamente com Ele. Temos vida juntamente com Ele. Veja o final do versículo 14. Perdoando todos os nossos delitos. Sabe por que a palavra juntamente? O quarto feito de Cristo é o perdão dos nossos pecados. Sabe por que não tem a palavra juntamente aqui nesse texto? Aquele que não tem pecado se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não cometeu pecado, que não conheceu pecado. A palavra juntamente não pode entrar aqui, porque ele não cometeu pecado. Isto é o ato sacrificial de Cristo, chama-se de expiação vicária. A expiação vicária quer dizer-nos o seguinte: o sumo sacerdote na velha aliança, ele fazia expiação primeiro pelo seu pecado e pelo pecado do povo. Uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos e iria oferecer pecado, primeiro pelo seu pecado e segundo pelo pecado do povo. Isso chama-se de expiação pessoal. Era os ofensores fazendo a expiação do pecado ao ofendido. Deus é o ofendido, nós somos os transgressores da lei e nós estamos ofendendo a Deus com o nosso pecado. Então existe a expiação pessoal. A expiação vicária, ela é extraordinária. Por quê? Porque Jesus não tem pecado. Então é a expiação do ofendido, que é Deus, para o ofensor, que somos
nós. Deu para entender? Na expiação pessoal, somos nós fazendo expiação pelos nossos pecados, porque nós pecamos contra Deus, nós quebramos a lei, nós não conseguimos cumprir a lei. Na expiação vicária, é Cristo que é o ofendido, fazendo um sacrifício pelo ofensor, de forma invertida. Bendito seja o nome do Senhor. Porque nós não podíamos cumprir a lei. Toda alma que pecar, esta morrerá. Então ele fez uma expiação vicária. É o nosso substituto. Para fazer juntamente com ele, sermos sepultados. Juntamente com eles, ressuscitados. Juntamente com ele, ter vida. E termos o perdão dos nossos pecados. Ele nos perdoou. Ele nos perdoou. Nós recebemos o perdão de Deus. O sangue de Jesus nos purificou de todo pecado, de toda a imundície. Ter o perdão de Deus, irmãos, é entender o nosso estado de rebeldia, de calamidade contra o próprio Deus. Então, é por esse processo que Paulo vai começar a dizer, como ressuscitados por causa desta obra, vocês devem o quê? Buscar as coisas que são de cima. Volte ao capítulo 3, por favor. Perdão, volta para o 2. Desculpa, eu não posso esquecer disso. O primeiro feito foi este que eu vos apresentei. O segundo feito, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E despojando principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. O segundo feito desta união com Cristo é cancelar o escrito de dívida. Existem várias especulações ou informações a respeito deste documento. É um documento manuscrito. Uns defendem que seria todas as listas de delitos e pecados que as pessoas cometiam, e ali eles iam listando. E aí você era um devedor. E aí uns falam que coloca no umbral da cela, da prisão, outros falam que ficavam no umbral da porta da casa, enfim. Mas o que é importante sabermos é que nós éramos devedor à lei. E nós não podíamos. O que Paulo está dizendo é que essa dívida que a gente não conseguiria pagar, Jesus cancelou. Ele não só cancelou, ele removeu. Ele tira a dívida e ele cancela a dívida. Ele coloca esta dívida na cruz. Ele anula o que nós, como pecadores, tínhamos que pagar. Ele remove isto, ele cancela aquilo que nós não poderíamos pagar. Todos os seus pecados e os meus pecados são impagáveis, a não ser que Jesus venha e tome para si o nosso escrito de dívida, a nossa dívida, e cumpra na minha vida e na tua vida esta obra
de redenção, que é de cancelar, é de remover, é de encravar na cruz do Calvário. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando na cruz. Em João, vai dizer assim: e foi para isto que Jesus se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Meus irmãos, diz que na cruz, ali na cruz, Jesus triunfou, porque Ele cancela o escrito de dívida, Ele quebra, Ele remove, Ele encrava na cruz, para que isso não tivesse mais como nos acusar. O acusador, o diabo, ele perde toda a autoridade, porque Jesus vai dizer, a palavra vai dizer que Jesus, toda a autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra. Que Jesus, como o primogênito da criação, em quem Ele quer ter a primazia sobre todas as coisas, como dizem Colossenses, inclusive sobre o diabo. Jesus, Ele anulou principados, diz que Ele despojou principados e potestades. A palavra despojar quer dizer despir. Despir. O que o escritor Paulo está dizendo é que principados e potestades ficaram nus, despidos, despojados, sem nenhum tipo de condição para nos acusar, ou nos perturbar, ou nos levar para o inferno. Não pense que é o diabo que leva uma pessoa sem Deus para o inferno. A Bíblia diz: temei a Deus, que tanto pode matar o teu corpo, ou lançar a sua alma no inferno. Somente Deus tem o controle e o domínio em suas mãos de definir o destino de cada indivíduo, não é Satanás. A igreja precisa parar com esse tipo de misticismo que coloca os crentes numa condição de pavor e terror, porque Ele já cancelou e Ele já desnudou principados e potestades na cruz do Calvário, expondo a ignomínia, expondo a vergonha. Os lunáticos, os perturbados, que não tinham paz, que não conseguiam viver uma paz, agora em Cristo é possível, porque Ele venceu triunfantemente, sem nenhum tipo de oposição ou algum tipo de dificuldade que Jesus não possa operar. Então, volte ao texto do capítulo 3, por favor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele. O que seria buscar as coisas lá do alto? O que seria pensar nas coisas lá do alto? O que é exatamente essa busca e esse pensamento? Porque nessa primeira sessão do capítulo 3, nós vemos o seguinte: morremos com Cristo, somos ressuscitados com Cristo e estamos escondidos com Cristo. É isso que Paulo está dizendo, praticamente repetindo o que foi lido no capítulo 2. Estamos escondidos com Cristo, nós morremos com Cristo e nós fomos ressuscitados com Cristo. Toda a provisão necessária para a vida cristã, minha e sua, o Senhor já deu. Toda. Buscar, pensar nas coisas lá do alto,
aonde Cristo vive e está sentado, é compreender. Primeiro, observe no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Buscar as coisas que são do alto é saber que neste Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O mistério que esteve oculto, que é Cristo, Deus revelou. Podemos cair num engano muito sutil e maléfico. É perder a atenção de Cristo. Hebreus 3:1 diz assim: considerai atentamente para o apóstolo da vossa confissão. Se nós nos distrairmos um pouco, nós podemos perder. E ele está dizendo aqui, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em Efésios, Paulo vai dizer que nós devemos buscar as insondáveis riquezas de Cristo. Existem tesouros da sabedoria e do conhecimento em Cristo, que não ficou apenas na morte, no sepultamento, na ressurreição, e na vida e no perdão. Mas Paulo está dizendo, vocês precisam buscar em Cristo, porque nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O versículo 9 desse mesmo capítulo diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Todo o poder da criação, todo o poder de Deus, todo o poder triuno, todo o poder metafísico, geográfico, tudo que você possa entender de poder e domínio, todo poder foi despejado em Cristo. Habita em Cristo corporalmente. Todo o poder, toda a plenitude, toda a graça, toda a unção, toda a autoridade, todo o domínio, todo o poder habita na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o sol da justiça, Ele é a raiz de Davi, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, Jesus, é o pão da vida, é o pão vivo que desceu do céu, para que aquele que de mim se alimente, por mim viverá. Ele é o príncipe da paz, Ele é o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e o governo estará sobre os seus ombros. Ele é o Senhor, Ele é o Quírios, Ele é o Elohim, Ele é o Cordeiro de Deus que fora imolado antes da fundação do mundo. Ele é Jesus, Ele é o Salvador.
Maria coloca o nome neste menino e coloca o nome dele de Jesus, porque ele servirá de salvação para muitos e destruição para outros. Aonde você está, em quem você tem crido, saiba de uma coisa, que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, e que neste Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que nós conhecemos de divindade, de plenitude e de poder e de autoridade está habitando plenamente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Quem é Satanás? Quem é Satanás? Subjugado, desnudo, perdeu a autoridade. O que é que eu preciso fazer? Crer, meu irmão. Se coloque nas mãos do Senhor e busque as coisas que são do alto. Porque quem foi ressuscitado com Cristo, pela morte e pelo batismo, quem foi ressuscitado juntamente com Ele, quem recebeu vida juntamente com Ele, quem recebeu perdão dos seus pecados, deve buscar a evidência, é buscar as coisas que são de cima, é pensar nas coisas que são do alto. Onde Cristo vive, está o quê? Assentado. Por que assentado? Porque Ele é o Senhor, governante, e a terra é o estado dos seus pés. Jesus, esse nome deve nos compungir e nos levar ao arrependimento. Somente o nome dEle, onde se faz piadinha, brincadeirinha, rodinha. Estamos falando de uma divindade plena. O Cristo crente, eu quero poder. Não, meu irmão, o poder está nele, somente nele. Aí nós temos que estar nele. Existe muita... a grande tragédia da igreja hoje é achar que a gente pode ser alguma coisa. Deixa eu procurar aqui um outro texto para poder afirmar com vocês. Ele diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Esse Cristo extraordinário, poderoso, Ele habita em pessoas como eu e como você, para nos dar a esperança da glória. Por isso que nós devemos buscar, por isso que nós devemos evidenciar esta nossa união com Cristo. E agora nós temos responsabilidades para assumir. Veja o versículo 5. Do capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora observe no versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nela. Esse tipo de prática, o apóstolo está trazendo no passado. A ideia aqui, quando andastes e viviam nelas. Prostituição, avareza, idolatria. Quando andastes nela. Nós precisamos refletir diante do Senhor. Se é que nós não temos andado
nelas. Porque a ideia aqui é passado. Não há uma concessão para o presente nem para o futuro. Vós andastes nela. Aí no versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Versículo 10. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Que texto! Nós precisamos nos despir dessas coisas que nós lemos e nos revestir do novo homem, porque é Cristo em vós ou Cristo em todos. Sabe qual é a nossa urgência como igreja? Não é comprar um carro, não é ganhar dinheiro, não é cargo. A nossa urgência, uma urgência solene, é que nos revistamos do novo homem, do novo Adão. A igreja do Senhor precisa urgentemente querer ter a vida do novo homem na nossa própria vida. Qual é a motivação da vida cristã? O que nos leva a acordar na segunda-feira? O propósito é Cristo em vós, Cristo em todos. Mas o Cristo em vós, Cristo em todos, tem que fazer morrer. Tem que despojar para poder estar numa condição de revestir-se do novo. Os homens não querem Jesus. A igreja não quer Jesus. Muitas. As pessoas não querem Jesus porque quando Jesus vem, vai ter que parar de se prostituir. Vai ter que parar de idolatria. Vai ter que parar com a bebedice. Vai ter que parar. E andar em pecado não é ruim num aspecto natural da vida. Andar no pecado não é ruim, mas melhor, porém muito melhor, é ter dentro de nós aquele em quem habita toda a plenitude da divindade. Onde os poderes deste mundo não pode, nem poderão detê-lo. Urge em nós uma urgente necessidade. Eu preciso de Jesus. Revestir-se do novo é porque quando nós nascemos de novo, nós ficamos despidos. Agora nós temos que ser revestidos. Nós temos que ser vestidos novamente. Nós precisamos de novas vestes. Nós precisamos de um novo. Nós precisamos de um novo homem. E o seu nome é Jesus Cristo. Porque esse revestimento
Ele vai dizer assim no versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Em quem estão essas coisas? Fabricamos isto? A filosofia que estava sobre os colossenses poderia fabricar isso? O culto aos anjos poderia fabricar isto para eles? A alimentação para a santificação poderia fazer isso por eles? Não. Irmãos, nós podemos ser educados, éticos, não beber, não fumar, pagar os impostos em dias, nome limpo, SPC e Serasa, tratar bem sua esposa, não adulterar. Você pode fazer tudo isto. Isso não garante a você 1 milímetro no reino dos céus. Você precisa morrer. Esses dias peguei um Uber, e já no aplicativo dizia assim: eu sou honesto. Oxi. Aí porque você vai ver lá, né, a pontuação, aí tinha assim: eu sou honesto. E aí eu fiquei quieto, ele puxou conversa e tal, e Jesus ali veio aqui entrando. A gente precisa do Senhor. Ele falou: meu irmão, mas eu não bebo, não fumo. Estou casado com a mesma mulher há 30 anos. Fico na minha, tomo meu suco em casa, não sei o quê. Eu disse: você é o pior que tem. Você é o pior que tem. Eu vi ele me tirar fora do Uber. Você é o pior que tem. Porque a sua justiça é muito grande, meu irmão. É você que Jesus quer salvar. Porque você despreza Cristo por causa da sua justiça. E você coloca Jesus nos seus pés. Você é o pior que tem. Porque aquele que é escrachado, que todo mundo vê, já identifica-se, meu irmão. Mas você, com a sua justiça elevada, você é o pior que tem. Já fui assim, irmão. Eu sei que o irmão mudou de assunto, eu quase que passou num cruzamento, que eu, meu Deus do céu, deixa eu aqui parado, que eu vou pedir para descer, vou pegar o tubo, que ele ficou desnorteado. Porque esse é o argumento, irmão. Olha, meu irmão, para deixar de beber, vá para o Alcoólicos Anônimos. Resolve. Comportamental. Não, nós precisamos entender que nós somos pecadores. Que o nosso estado é de rebelião. Que o estado que eu estou faz uma separação entre mim e Deus. E eu preciso de um substituto vicário. Eu preciso que um substituto substitua o meu pecado, me represente diante de Deus. Quem é o teu representante? Adão ou Jesus? Porque se você chegar com Adão, você irá para o inferno. Mas se você chegar com Jesus, você está justificado, perdoado, ressuscitado, sepultado, recebeu a vida, foi perdoado, e agora você pode viver a nova vida para se revestir de Jesus Cristo. Porque se revestindo de Jesus, sabe o que vai acontecer, meu irmão? Você vai ter os ternos afetos de misericórdia. Você vai ser longânimo, você vai ter paz, você vai ser perdoador, você vai ter paciência, você vai respeitar a sua esposa, você vai respeitar o seu esposo, você vai ter condições de expressar o caráter do Senhor, porque o caráter do Senhor não é uma filosofia. O caráter do Senhor é uma pessoa. E nós adoramos uma pessoa, Jesus. Precisamos do perdão do Senhor. Versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos
cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Ele podia colocar assim: habite em vós a palavra de Deus. Poderia ser também. Mas veja a ênfase do apóstolo. Habite em vós a palavra de Cristo. Cristo. Nós precisamos de Jesus. A palavra de Cristo vai trazendo condição de aconselhamento, que a consequência do texto. A palavra de Cristo vai trazendo condições na vida relacional. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que essa palavra habite em nós. Então, meus irmãos, buscar as coisas que são do alto e pensar as coisas que são do alto não é nenhum poder cósmico, não é nenhuma sensação. Buscar as coisas que são do alto, aonde Cristo vive e está sentado, é o revestimento dele mesmo. Para que nós não sejamos levados por ventos de doutrina. Sabe qual é o problema disso tudo? Quando eu estava lendo esse texto, volta no capítulo 2. Olha que interessante. Versículo 1. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos me viram face a face. Ele estava orando pelos laudicenses. Sabe o que aconteceu? Esses hereges que estavam nessa igreja foram para Laodiceia. Chegou a Laodiceia. A gente acha que isto não traz problema, que isso é uma coisa que cada um vai dar conta de si. Laodiceia dizia: eu sou rico, abastado, tenho dinheiro. Essa é a mensagem da Laodiceia. Aí o Senhor disse: sabes que tu é pobre, miserável, cego e... Eles estavam despidos. Aconselho-te que de mim compres colírio, para que vejas ouro e vestiduras brancas para ti vestires. A igreja estava em uma tragédia. E o mais forte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. A insuficiência de Cristo chegou na igreja em Laodiceia, ao ponto de que Cristo tinha que ficar à porta da igreja, sendo Ele o Senhor e dono da mesma. Se formos sinceros, onde Jesus está na minha e na sua vida? O que nós temos buscado
Eu quero poder. Busca Jesus. Você vai ter muito poder. Não é pouco, não. Ou talvez você não tenha interesse nenhum em Cristo. Frequentar cultos, pregar, cantar, não traz nenhum tipo de certificado de garantia que a coisa entre nós e Deus estão boas, estão bem. O que nós precisamos é o que o Senhor falou para Laodiceia: arrepende-te. É tempo de arrependimento, igreja. Nós não podemos viver o ano de 2020 se Jesus não estiver cravado nos nossos olhos espirituais. E se Ele não for o motivo da minha alegria, e se o meu deleite não for nele, porque buscar as coisas que são do alto é pensar nas coisas que são do alto, é continuidade de uma vida transformada, de uma vida grata, porque foi sepultado, ressuscitado, recebeu vida e foi perdoado. E agora eu posso ter interesse nos tesouros que estão escondidos, porque nele habita toda a plenitude da divindade. E que Jesus não esteja à porta da minha casa e na tua casa. Em Colossenses ele estava assentado. Em Laodiceia ele estava à porta. Duas posições diferentes. Será que o Senhor está assentado? Estar assentado é ideia de governo, domínio e poder. Ou será que Ele está à porta, em pé, clamando o meu e o teu arrependimento? Porque talvez você diga: eu sou rico. E riqueza não é só questão monetária, não. É quando você diz que não precisa, que não quer. Nós precisamos compreender de forma sensata que Jesus não é uma opção. Jesus é uma necessidade urgente para mim, para você. Não é uma opção, é necessidade. É crucial. É desesperador. É urgente, tem que ser logo. Eu tenho o meu tempo. Que tempo? Amanhã, que amanhã? Um dia, que dia? Ontem já foi. Amanhã um talvez. A gente só tem o hoje. Amanhã, se o Senhor permitir, vai ser hoje. Mas o ontem nunca vai ser hoje, nem vai ser amanhã. Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia da nossa vida. Onde Jesus está na tua vida? Em pé? Porque se Ele estiver em pé, você está andando sozinho e desprezando-o. Se Ele estiver assentado, você pode buscar, pensar e revestir-se do Senhor Jesus. Graça e paz.